Olá, meu nome é Herbert Rodrigues Mendonça, estudante do curso de Administração da Faculdade de Gestão e Negócios da Universidade Federal de Berlândia. Apresento este trabalho para a minha professora e meus colegas da disciplina de Administração em Ambientes Multiculturais acerca da pesquisa realizada quanto à carreira e oportunidades de trabalho e características de Macau, uma zona administrativa autônoma duplamente gerida pela China e pela Unidade Macauense. De fato, quando olhamos por olhares brasileiros, quando vemos essas aspirações relativas a estas pessoas quanto à carreira internacional, vemos uma maior preponderância, ou seja, um maior interesse dos brasileiros querendo emigrar justamente para regiões tidas como o norte global. E esse norte inclui-se a Europa Ocidental e os Estados Unidos, em menor turno para os países vizinhos da América Latina, seguida de África mais Oceania, com exceção, óbvio, da Austrália, e pouquíssimo interesse no leste asiático, excetuando-se, porém, mas nem tanto o caso da China. Segundo os dados sobre a carreira internacional da pesquisa Mobile de 2016, né, a gente corrobora essas questões faladas, né, sobre a Oceania, sobre o interesse na Ásia, América Latina, América do Norte e Europa. Tratando-se da China, à primeira vista, os interesses que unem brasileiros e chineses podem ser vistos apenas como econômicos, tais como as parcerias vistas entre BRICS, a questão da preponderância de Hong Kong como uma região economicamente pujante. Mas, porém, não é visto e tão conhecido uma outra região administrativa autônoma da China, que é Macau. Esta pouco percebida pelos brasileiros que desejam se aplicar à carreira internacional em outro país. Em reportagem da BBC Brasil em 2017, mostra uma aposta da China na língua portuguesa e da importância de Macau nesse plano. Colônia portuguesa de 1557 a 1999, a região se integrará definitivamente ao território chinês em 2049. 94% de sua população são de cantoneses da etnia Han do Sul. Macau, segundo o artigo de Raimundo Enendino dos Santos, O Brasileiro em Macau, mostra que a política da China vem transformando-a numa região que visa ser uma plataforma de cooperação econômica e comercial entre China e países de língua portuguesa. A sagração das parcerias econômicas entre Brasil e China vem exigindo essa maior cooperação. E também, é claro, os interesses da China em muitos países da África, sendo que alguns deles são grandes falantes de língua portuguesa, pois são países também integrantes da lusofonia portuguesa. Na região de Macau, o português goza de status de língua oficial, apesar de que é falado apenas por um quarto da população. O inglês é a língua turística, depois vem o uso do tagalog filipino e o cantonês. Né? No ambiente acadêmico, a variante brasileira do português é mal vista, pois é preferível neste recorte social a variante do português europeu. No entanto, no Mundus, conforme esse artigo citado, que a maior quantidade de português falante do mundo é a variante brasileira, como a gente pode citar exemplos do nipo-portugueses, que não falam o português de Portugal, mas sim o português brasileiro. A Universidade de Macau, segundo o artigo do autor, tem em seu departamento de língua portuguesa 6 brasileiros em seus quadros. E visto as atribuições governamentais da China na região como zona de atividades relacionadas à língua portuguesa, tem, de tal fato, tornado uma importante divulgação e ampliação da cultura e língua portuguesa por meio do Centro Cultural Brasileiro, onde brasileiros podem ter a oportunidade de divulgar o idioma, a cultura e, é claro, a aplicabilidade e oportunidades de emprego. De acordo com a revista Macau.com.no, o Brasil é conhecido na região como país do samba, carnaval e futebol, o que traz uma certa proximidade dos chineses e macauenses com os brasileiros.
Mas hoje, em decorrente das parcerias econômicas e parcerias políticas bilaterais que têm ocorrido os dois países, tem se apresentado outras características, além dessas três já citadas, né? Que inclusive pelo fato de ser a maior nação economicamente expressiva falante de língua portuguesa. E dentro desses destaques de novos interesses, há temas como turismo, investimento e também turismo em meio ambiente e preservação ambiental, conforme diz Carla Fellini, vice-presidente da Casa Brasil em Macau, aberta desde 2009. Vou apresentar aqui um vídeo em que ela ela fala um pouco dessas questões. O Brasil continua a ser visto pelo mundo fora como o país do samba, do carnaval e do futebol. São três grandes referências da cultura popular do país que abrem portas onde quer que haja um brasileiro. E Macau não é exceção. O samba, sustenta Carla Fellini, vice-presidente da Casa do Brasil em Macau, tem sido um trunfo para chegar ao coração de residentes e visitantes. No começo do ano, nós fizemos um workshop no Fórum de Macau, de samba. E foram 2 dias de samba, onde as pessoas se inscreviam e iam aprender durante 2 horas a dançar samba. Os chineses gostam muito dessa interação, sabem ali se adaptar, mas eles fazem de tudo e no fim sai um samba chinês brasileiro. E isso nos deixa muito felizes. Os futebolistas brasileiros trouxeram magia aos relevados de Macau e as dançarinas povoaram de alegria os espetáculos dos casinos. Mas a comunidade brasileira radicada na cidade é bem mais eclética. Nós temos professores de português na universidade, em escolas, nós temos os sacerdotes, como você mesmo disse, os evangélicos, que temos também igrejas evangélicas, temos, na parte da dança, temos as bailarinas, que fazem shows nos cassinos, temos os pilotos também, temos os pilotos da Macau. A comunidade brasileira não é grande, foi maior, mas devido à pandemia também, então ela diminuiu muito. Fundada há mais de uma década, a Casa do Brasil em Macau contou com o incentivo do Fórum para a Cooperação entre a China e os países de língua portuguesa. A associação, dizem os responsáveis, está sempre disponível para colaborar com as autoridades locais para promover o melhor que o Brasil tem para oferecer. É uma casa aberta a todos desde 2009, quando foi fundada, através de um convite do Fórum. Na época, a doutora Rita Santos nos convidou, que ela tinha muitas comunidades lusófonas, mas não tinha o Brasil, então ela precisava de uma associação brasileira. E o convite foi feito a Jane Martins, que é presidente, e nós topamos a parada e estamos aí. Bom, como nós vimos, né, há incentivos culturais e há essas aproximações do governo chinês, há essas questões multilaterais da comunidade lusófona pelo mundo, ou seja, a comunidade de países e pessoas que foram impactadas pela cultura e pelo poder e hegemonia política de Portugal em determinado período da humanidade, né? E, para além do circuito cultural e linguístico universitário, o futebol também tem se destacado como local de oportunidade de profissionais brasileiros que emigraram, como é o caso do zagueiro Renato Vieira, de 34 anos, que joga pelo clube de Monte Carlo. Né? E é visto que alguns brasileiros, claro, né, não necessariamente eles chegam para o futebol macauense. Muitos vão para o futebol chinês ou árabe e acabam indo para a China e depois, no final, acabam trabalhando nos clubes, como pelo clube de futebol, como, por exemplo, o
Clube Monte Carlo, onde está atualmente Renato Vieira, né? Em termos administrativos, é visto que não há exigências de visto para turistas brasileiros ou brasileiros que vão a Macau por conta de negócios, né? De acordo com o site Carpemundi, Macau é vista como as Vegas chinesa, cujo turismo é a maior fonte de renda econômica e a única região da China em que estes tipos de jogos são permitidos. A região possui 41 cassinos, uma média de um cassino a cada 30 quilômetros. Isso. Além de cassinos, outras questões que o local tem são vários templos religiosos para visitação. Templos religiosos, locais turísticos, é um local muito urbanizado, né? E amplo, bom para se conhecer, acessível quanto ao transporte, né? Então, por exemplo, nós temos, de acordo com relatos do brasileiro Augustin Thomas O'Brien Cáceres, né? Que ele diz que a noite macauense possui cafés, comércios, comidas típicas, frutos do mar e culinária portuguesa. Ele destaca a culinária local do sul da China e também a culinária da cultura portuguesa. Ele fala do interesse dos cassinos, dos faróis e das igrejas barrocas que tem por lá. No site Brasileiros pelo Mundo, em artigo escrito por Cristina Lu, diz que ela sente que Macau é um local que traz muita segurança, mais até do que São Paulo, a cidade que ela morava anteriormente. Porém, ela fala que o clima por lá é quente e úmido. É quente e úmido o clima por lá. E que esse calor e essa umidade faz com que o clima seja muito, como posso dizer, lembra um pouco Manaus das palavras dela, né? E o frio dura pouco e as temperaturas estão sempre por volta de 40 graus, né? Macau é acessível com transporte público, de ônibus, inclusive a pé. Os contratempos assim, que as pessoas têm em Macau é que a cidade ela tem muito mais turistas do que cidadãos da própria localidade, né? Que mostra que é uma cidade cosmopolita e que está sempre aberta ao diferente. O mundo inteiro está em Macau, de acordo com a Cristina Lu, né, no site. E são por isso que enche a cidade por causa das feiras de alimentação, as apresentações artísticas internacionais e os cassinos que acabam levando pessoas do mundo inteiro, né? Visto isso, a gente pode entender que Macau é um local aberto, apesar de ser o português da língua falada, a variante brasileira não é bem vista. A comunidade de Macau, de brasileiros em Macau já foi maior, não é tão grande desde o período pandêmico, né? Porém, nós notamos que há uma grande abertura desse local. Só o fato de há interesse de políticas chinesas contra os países de língua portuguesa e a oportunidade e o fato de que a maior variante falante do português é a variante brasileira, mostra o quanto os brasileiros podem ter oportunidades de trabalho, não apenas na China continental, como também pensando na própria Macau, que é essa zona autonomamente administrativa, duplamente administrativa de Macau e China, né? O futebol mostra essas questões, o mercado artístico de dançarinos, de mágicos e outros que são muito cobiçados pelos cassinos da região, é outro local. Então, assim, Macau é um local muito interessante no leste asiático, um local que o português é uma língua falada. Claro, há diferenças culturais que a gente pode ver, mas assim, também é um local que foi, por muitos anos, por alguns séculos, uma possessão portuguesa, tal como o Brasil. Então, há uma proximidade entre brasileiros e macauenses quanto a isso, para além da língua e para além da colonização. Então, né, eu apresentei a vocês, né, meus colegas, professora Janaína, esse trabalho para falar sobre as características de Macau, algumas falas de pessoas de associações de brasileiros lá em Macau, e também sobre como que é as características da região e da cidade e dessa zona administrativa, né? Espero que vocês gostem e que Macau seja também um local de interesse de possível expatriação profissional e de trabalho. Obrigado.